Imagina a seguinte cena. E eu tenho certeza absoluta de que quem está ouvindo a gente agora vai se identificar. É sexta-feira à noite, ou tipo, só o fim de um daqueles dias de trabalho que parecem ter durado, sei lá, um mês inteiro. Uhum. Aqueles dias que sugam a alma, né? Nossa, total. O corpo pesa 1 tonelada, a mente está completamente nublada, operando no piloto automático mesmo, e a única vontade real, aquele instinto biológico primitivo que grita na nossa cabeça, é afundar no sofá. E não fazer absolutamente nada. Exato. A gravidade parece que puxa para baixo, e a lógica natural, o que a gente aprende desde cedo, diz tipo, bom, a bateria acabou, eu preciso ficar totalmente imóvel para recuperar minha energia. E faz sentido, porque esse é o instinto de preservação mais fundamental da nossa espécie, sabe? Sério, tem uma base evolutiva para isso. Sim, com certeza. O sistema nervoso central, ele emite um sinal de alerta de que as reservas metabólicas estão ali no fim. E aí ele exige que o corpo entre, tipo, numa espécie de modo de hibernação temporária. Tudo isso para evitar um colapso. Faz todo sentido na teoria, mas a missão da nossa exploração de hoje é justamente desconstruir isso. Isso mesmo. É uma virada de chave enorme. A gente vai mergulhar fundo nos arquivos clínicos e nas transcrições das sessões práticas da doutora Luana Marx. O objetivo é entender por que essa intuição, esse desejo avassalador de ficar inerte, é, na verdade, a maior armadilha biológica que existe. Pois é. E o que é fascinante aqui é que a resposta clínica não envolve nada extremo. Tipo tirar um ano sabático? Não. Nem passar semanas num retiro de silêncio no meio das montanhas. A ciência comportamental mostra que a gente resolve isso com microintervenções. Ações minúsculas, né? A gente vai analisar estudos de caso reais hoje para destrinchar a ciência contraintuitiva de como gerar energia exatamente nesses momentos, quando, tipo, o esgotamento parece uma parede de concreto que não dá para atravessar. E a gente precisa começar pelo básico. Porque, para entender como gerar energia do nada, primeiro a gente precisa entender um mecanismo da perda de energia. Uhum. E as fontes que a gente analisou detalham o caso de uma mulher chamada Laura. O cenário dela é a tempestade perfeita para o caos mental. É verdade. Era o auge do inverno na cidade de Boston. Aquele frio congelante lá fora, né? Exato. E a Laura ficou presa dentro de casa por 3 dias consecutivos. E não estava sozinha, ela estava cuidando dos filhos pequenos que estavam doentes. É um ambiente desenhado sob medida para esgotar qualquer ser humano. E o que eu achei incrível nas anotações da doutora Marx é como elas revelam a progressão neurológica dessa fadiga da Laura. Sim, é muito metódico. Tipo, no primeiro dia de confinamento, a Laura ainda tinha aquele impulso vital, sabe? O corpo dela estava pedindo movimento. Ela relatou que pensava o tempo todo que precisava sair, respirar um ar fresco, fazer o sangue circular. Uhum. Só que o frio e a logística toda das crianças doentes não deixaram. A barreira estava ali. E aí, quando chegou o terceiro dia, a situação virou completamente de cabeça para baixo. Virou total. No terceiro dia, a inércia física já tinha reprogramado o cérebro dela. Ela não tinha mais vontade de fazer nada. O esgotamento simplesmente engoliu a vontade de agir. E existe uma regra biológica muito clara atuando aí, que a gente vê muito na psicologia. Quanto menos o corpo se move, menos ele quer se mover. O famoso ciclo de economia extrema. Exatamente. Como os músculos não estão demandando oxigênio, não tem movimento, o cérebro entende que, bom, não há necessidade de manter o estado de alerta. E aí ele corta o barato de tudo, né? Sim, ele suprime a liberação de neurotransmissores cruciais, tipo a dopamina e a noradrenalina. É um escorregador ladeira abaixo. A inércia gera mais inércia. Certo, mas espera aí, vamos pausar e desempacotar isso um pouco. Porque a lógica do mundo moderno me faz questionar muito essa mecânica. Como assim? Tipo, se a bateria do meu celular tá lá no 1%, eu vou correndo, coloco ele na tomada, apago a tela e não toco nele por horas. A imobilidade salva a vida da máquina. A inércia funciona perfeitamente para toda a tecnologia que a gente usa o dia inteiro. Ah, sim, o exemplo do celular. Pois é. Então, por que diabos a biologia humana reage de uma forma tão oposta? Porque deitar no sofá drena a pouca energia que ainda resta.
Essa é, tipo, a grande ilusão moderna. A gente acha que é uma máquina, mas o corpo humano não tem absolutamente nada a ver com o funcionamento de uma bateria de lítio de um smartphone. Uhum. Nas intervenções clínicas, a analogia que a doutora Luana usa e que explica o que a gente chama de ativação comportamental não é o celular, é a bateria de um carro. Um carro? Como assim um carro? Pensa no mecanismo de um automóvel comum. Se você deixa um carro estacionado na garagem por um mês inteiro sem que ninguém vá lá e dê a partida, o que acontece? A bateria morre, fica arriada. Exato, ela descarrega justamente por causa da inércia. Para a bateria de um carro ganhar carga, o motor precisa funcionar. É o movimento do motor que faz o alternador girar e é esse alternador que devolve energia para a bateria. Caramba, então o carro precisa de movimento para ter carga. Isso. E a nossa biologia tem um alternador interno parecido. A gente precisa gastar energia física e mental para sinalizar para o cérebro que ele deve produzir mais energia. Nossa, isso é muito louco. Ficar em repouso extremo no sofá não recarrega o sistema. Na verdade, isso só desliga o nosso alternador biológico. Olha, como alguém que se orgulha muito de ficar jogado no sofá, eu tô surpreso. Isso muda completamente a perspectiva de uma sexta-feira à noite. A inércia é o que está matando a nossa bateria. Mas isso cria um paradoxo bem cruel, né? Em que sentido? Tipo, se a pessoa tem a consciência de que precisa levantar para ligar esse alternador interno, por que é tão absurdamente difícil dar aquele primeiro passo? Isso é porque o cérebro exausto, ele odeia abstrações. E odeia grandes esforços. Ele fica preguiçoso. Basicamente. Quando a gente está drenado, a nossa tendência é idealizar o descanso perfeito. A gente coloca a barra lá em cima. E aí a barreira de entrada para agir fica alta demais. E isso nos leva direto de volta para o confinamento da Laura em Boston. Nas anotações fica claro que ela tinha consciência de que precisava de movimento. Sim, ela sabia. Mas ela idealizou o quê? Que o cenário perfeito seria uma longa caminhada na natureza, respirar fundo no meio de um bosque com uma árvore, sabe? Mas vamos encarar a realidade do momento dela. O marido estava trabalhando, Ela estava sozinha, com crianças pequenas. doentes, tossindo pela casa toda, com neve caindo lá fora. Sair para esse bosque idealizado era uma logística digna de, sei lá, uma operação militar. Exato. Era uma barreira intransponível para ela naquele momento. E como a mente processa uma barreira intransponível quando já está operando na reserva de energia? Dá um tilt. O cérebro diz, bom, já que eu não posso ter o cenário perfeito no meio da natureza, então eu não vou fazer nada. E a doutora Marques atacou exatamente essa falha de raciocínio. Perfeccionismo. Isso. Para que uma atividade consiga ligar o nosso alternador interno, ela não precisa e muitas vezes nem deve ser perfeita. Ela só precisa preencher 3 requisitos práticos. E nas fontes isso é bem destacado. A atividade tem que ser viável, mensurável e repetível. Perfeito, viável, mensurável e repetível. Só que, peraí, aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas notas da sessão. A solução clínica para essa mulher que estava à beira de um colapso nervoso dentro de casa não foi um protocolo complexo de meditação ou yoga avançado. Não, longe disso. A solução foi simplesmente fazer ela colocar uma música e pular sozinha no meio da sala de estar. Sim, uma festa de dança de uma mulher só, que aparentemente os filhos dela adoravam. Eu confesso que preciso de um pouco de convencimento aqui. Eu sei, parece muito simples, né? Pois é. 3 minutos pulando no tapete da sala realmente revertem uma fadiga profunda que já está se arrastando por dias. Para muita gente ouvindo agora, isso deve soar trivial demais. E pode soar trivial mesmo. Até a gente entender a química que rola nos bastidores do corpo. Isso levanta uma questão importante sobre adaptação. O nosso sistema nervoso, ele não tem olhos para julgar o cenário ao nosso redor. Como assim? O cérebro não sabe e não se importa se o movimento está acontecendo nos Alpes Suíços durante uma trilha épica ou no meio da bagunça de uma cozinha americana com um brinquedo espalhado no chão. Ah, entendi. O ritmo cardíaco sobe. O sangue flui mais rápido. E isso oxigena o cérebro de uma forma que fica largado no sofá jamais conseguiria fazer. Exatamente. Esse microesforço
força uma pequena liberação de endorfina e, mais importante, quebra aquele ciclo de cortisol. O hormônio do estresse. Esse mesmo. É o cortisol que mantinha ela paralisada e exausta. E mesmo com as crianças doentes, sem poderem pular junto com ela atendeu aqueles 3 requisitos de forma genial. Analisando friamente, cumpre tudo. É viável, porque ela não precisa sair de casa no frio ou colocar uma roupa de ginástica toda elaborada. É mensurável, porque, uma música pop tem começo, meio e fim muito claros. Dura ali uns 3 minutos e meio. E isso tira o peso da decisão, né? O cérebro não precisa pensar até quando eu vou ter que fazer isso. Ele sabe que são só 3 minutos. E, por fim, é repetível. Ela pode simplesmente dar o play na música todo santo dia. Esse é o núcleo da ativação comportamental nas fontes. A perfeição não pode ser inimiga da ação. A gente tem que parar de tratar a geração de energia como se fosse um grande evento, tipo correr uma maratona. E passar a tratar como pequenos pulsos viáveis de atividade. Exato. Mas, bom, ter essa epifania sobre a dancinha de 3 minutos na sala é uma coisa. Executar na prática é outra história completamente diferente. Com certeza, o abismo entre intenção e ação é grande. Porque como é que a Laura, no meio daquele cansaço mental denso, daquela neblina, lembrava de colocar a música para tocar? Quando a exaustão bate, a nossa memória falha miseravelmente. A gente esquece as boas intenções. Sim, a memória a curto prazo evapora quando estamos sob estresse e fadiga. A tática que a Laura usou, recomendada nos estudos de caso, foi criar o que eles chamam de dicas ambientais. Dicas ambientais? Essencialmente é espalhar armadilhas visuais para o seu próprio cérebro pela casa. E a estratégia dela envolvia coisas bem simples, né? Manter um alto-falante sempre em cima do balcão da cozinha, já pronto. E o que eu achei mais hilário, ela colocou um papel adesivo, um post-it amarelo, bem no meio da porta da geladeira. Escrito só Lady Gaga. Cara, imagina a cena. A pessoa chega na cozinha se arrastando. Aqueles ombros caídos, vai abrir a geladeira com aquele olhar vazio, buscando conforto em algum doce ou carboidrato, e dá de cara com um bilhete nada a ver, mandando lembrar da Lady Gaga. É bizarro, né? Muito. É quase absurdo. Mas eu imagino que esse humor, o fato de ser tão inusitado, tem uma função neurológica para quebrar o ciclo de negatividade, não tem? Nossa, tem uma função clínica fortíssima de quebra de padrão. Se conectarmos isso ao quadro mais amplo da neurociência, o cérebro humano é, na base, uma máquina de fazer previsões. Quando andamos até a geladeira completamente exaustos no fim do dia, o cérebro já prevê o ambiente de sempre. Ele opera no piloto automático. Ele já sabe que vai pegar a comida e voltar pro sofá. Exato. Só que um bilhete amarelo com o nome de uma cantora pop, bem onde deveria estar, sei lá, a lista de compras, é uma anomalia no padrão. E o cérebro é forçado a prestar atenção em anomalias. Isso rouba a atenção consciente. Sim, forçamente a sair daquele modo zumbi e tomar uma decisão racional ali, no presente. Ele vê a dica e pensa, é verdade, o meu alternador de energia, eu preciso dar o play. Genial. Simplesmente genial. Mas vamos avançar um pouco na exploração dessas fontes, porque ter um bilhete na geladeira ou um lembrete no celular é um ótimo primeiro passo. Mas não é suficiente para todo mundo. Pois é. Tem muita gente que tem a intenção de agir, tem o bilhete ali, lembrando, e ainda assim falha miseravelmente na hora de executar. E isso fica muito evidente no segundo caso analisado nesses arquivos, que é o caso da Maggie. A Maggie é o exemplo clássico do perigo do tudo ou nada. Explica melhor isso. Ela mostra como o excesso de motivação repentina pode ser letal para a consistência de longo prazo. Quando ela finalmente percebeu que a inércia estava destruindo a energia dela, ela não começou devagar. Ela tentou abraçar o mundo. Isso! Ela decidiu mudar de vida radicalmente numa segunda-feira. Tentou implementar um monte de novos hábitos gigantescos ao mesmo tempo, tudo para compensar o tempo perdido. É a famosa síndrome de super-herói de ano novo, né? Nossa, clássica! A pessoa passa meses no sedentarismo total, no sofá, e de repente, do nada, decide que vai acordar às 5 da manhã, correr 5 quilômetros, beber 3 litros d'água e ler 50 páginas de um livro de filosofia russa.
tudo no mesmo dia. E qual é o resultado na terça-feira? O combustível zero. Zera completamente, porque a ciência mostra que o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pela força de vontade e por tomar decisões complexas, ele tem um limite diário de energia. É uma bateria que esgota rápido. Então, cada nova decisão difícil, cada resistência que ela precisou vencer, consumiu um pouco dessa reserva. Só, a Meg entrou em fadiga de decisão muito rápido. A intervenção da doutora Marques com ela teve que ser drástica, mas na direção contrária. Eles tiveram que cortar a ambição dela, né? Sim, reduzir a tarefa até ela se tornar tão pequena que seria impossível de falhar. E a escolha, no final das contas, foi apenas levar o cachorro dela para caminhar no quarteirão diariamente. Em vez de só abrir a porta e soltar o coitado no quintal. Isso, uma caminhada focada, de 10 minutos. Só isso. 10 minutos? E a ciência comprova que só 10 minutos já são suficientes para fazer aquele nosso alternador interno girar de forma significativa. Absolutamente. Os dados clínicos das fontes são claros. Uma exposição de 10 minutos ao ar livre, combinada com uma caminhada leve, reduz marcadores de estresse, melhora o humor. E tem impacto cognitivo também, certo? As pausas regulares e tal. Com certeza. Aumenta o pensamento criativo e ajuda a memória. Só 10 minutos. O problema da Meg já não era mais a complexidade da atividade em si, que já era simples. Então, qual era a trava? Era o planejamento, o momento de execução. E é aqui que entra um conceito fabuloso mencionado nas anotações. A regra do dermatologista. Olha, quando eu li isso nas fontes pela primeira vez, eu vou ser sincero. O que tudo isso significa na prática? Eu achei muito bizarro comparar uma simples caminhada com o cachorro com uma consulta médica num dermatologista. É engraçado mesmo. Mas o raciocínio revela muito sobre como a gente distribui o respeito pelo nosso próprio tempo. Certo. Pense em como uma ida a um médico acontece. Ninguém está no meio de um expediente intenso de trabalho, numa quarta-feira à tarde, olha para o teto e diz: quer saber? Acho que vou dar uma passada no consultório do dermatologista agora, às 3 da tarde, se der tempo. Óbvio que não. A gente tem uma agenda para isso. Acontece porque semanas ou até meses antes, a pessoa pegou o calendário e escolheu um dia específico. Bloqueou aquela hora. Exato. Comprometeu-se com o consultório e organizou toda a logística da vida ao redor daquele horário sagrado. E esse é o ponto. Nós tratamos o compromisso com o médico, ou aquela reunião chata de trabalho, ou até o horário de sentar para assistir o último episódio de uma série de TV na sala, como compromissos imutáveis. São prioridades. Mas quando se trata das atividades que vão literalmente girar a nossa energia vital, o nosso alternador interno, nós as tratamos como totalmente opcionais. A gente deixa para se sobrar tempo no fim do dia, né? Pois é. Só que, como o cérebro está sempre projetado para economizar energia e manter a inércia, adivinha? Nunca sobra tempo, nem vontade. Exato. A regra do dermatologista exige que essa atividade de recarga seja agendada com o mesmo rigor de um compromisso externo. Não é quando der vontade, é na hora marcada. Ok, eu entendo perfeitamente o passo 2 desse plano, o como. O que nas sessões chamam de plano de implementação. Você define onde, quando e com qual equipamento vai agir. Mas vamos trazer isso para a realidade dura de quem está ouvindo a gente e lutando contra a rotina caótica. Vamos lá. Colocar um bloquinho vermelho bonito no calendário digital do celular escrito caminhar às 18 horas é muito fácil. Só que quando dá 6 da tarde, o alarme apita. E a vida real está acontecendo. Sim, a pessoa ainda tem 3 e-mails urgentes com problema para resolver, tem panela no fogo para o jantar, a criança chorando, e a força de vontade dela está no absoluto zero. O famoso bater na parede. Isso. A probabilidade de simplesmente arrastar a notificação do celular para o lado e ignorar aquele lembrete maravilhoso é gigantesca. O calendário por si só não tem força emocional contra o cansaço real. E não tem mesmo. É exatamente por não ter essa força emocional que o agendamento isolado, sem estratégia, costuma falhar nos dias ruins. E como a gente contorna isso? A solução que a doutora Marques implementou com a Meg foi parar de lutar contra a rotina estabelecida. Em vez disso, a ideia é usar a rotina a favor do movimento, através de uma técnica neurológica chamada ancoragem de hábitos.
Como foi que a Meg aplicou isso na prática com o lance do cachorro? Ela parou de tentar achar um horário hipotético, solto no fim do dia, quando a energia já estava baixa. Ela olhou para a rotina matinal dela e identificou o que era absolutamente inegociável. Aquele momento que ela não pularia por nada no mundo. Isso, o momento que acontecia todos os dias sem falta. E para Meg, era preparar e tomar a primeira xícara de café às 7 da manhã. Aquilo era um ritual sagrado para ela. E imagino que cortar o café para caminhada estava fora de cogitação. Nossa, seria um desastre. A estratégia não foi cortar o café, muito menos colocar a caminhada antes do café como se fosse um pré-requisito, uma punição, sabe? Só ganha o café quem caminhar. Isso não funciona, né? Não a longo prazo. A solução brilhante foi fundir as duas coisas. Ela passou a levar o café numa xícara térmica para caminhada com o cachorro. Ela ancorou o novo hábito ao velho hábito. Isso faz muito sentido. A analogia perfeita que eu vi nas anotações é como imaginar um trem de carga, sabe? Ah, essa é muito boa. Tentar criar um hábito do absoluto zero, usando só a força de vontade às 6 da tarde num dia exaustivo, é tipo tentar empurrar um vagão de trem super pesado usando só a força dos próprios braços. É exaustivo e você provavelmente não vai mover ele 1 centímetro. Mas a rotina que já existe, que já está instalada, tipo o prazer inegociável do café da manhã, isso é como uma locomotiva que já está passando a toda velocidade pelos trilhos todos os dias. A ancoragem de hábitos é basicamente pegar esse vagão pesado da caminhada e engatar rapidinho nessa locomotiva que já tem uma inércia enorme. O esforço inicial para mover o vagão cai drasticamente. É uma excelente forma de visualizar o processo. O comportamento novo pega carona no circuito de recompensa do comportamento antigo. E olha, o material da fonte mostra que isso pode ser feito com qualquer coisa. Dá um outro exemplo prático disso. Claro. Imagina que a pessoa tem o hábito intocável de comprar um café expresso numa padaria específica todo dia antes de ir para o escritório. Ok. Ela não precisa acordar 1 hora mais cedo e ir para academia se ela odeia fazer isso. Basta ela ancorar um movimento aí, tipo estacionar o carro algumas ruas antes dessa padaria. E aí ela é forçada a incluir uns 5, 10 minutos de caminhada obrigatória. Exatamente. A recompensa ao café já está embutida no final daquele trajeto. A via neural do cérebro se acostuma rapidamente com esse emparelhamento. O esforço minúsculo leva a recompensa imediata. E genial. Mas, lendo as notas clínicas, tem um detalhe que me chamou bastante atenção. Qual? É sugerido lá que essas atividades, seja a dancinha de 3 minutos da Laura ou a caminhada ancorada no café da Meg, elas precisam ser treinadas obstinadamente nos dias bons. Sim, isso é crucial. Mas por que focar logo nos dias em que a energia já está alta e a gente já está se sentindo bem? A intuição diz que a gente devia reservar essas técnicas só para quando bate a emergência do cansaço, não? De jeito nenhum. Esperar o pico do esgotamento para tentar aplicar uma técnica comportamental nova é a receita certa para o fracasso. Nós precisamos construir a rodovia mental antes de precisarmos fugir por ela. E como essa construção funciona neurologicamente? O cérebro cria conexões neurais através da repetição e da facilidade. Imagina que você está tentando abrir um caminho novo no meio de uma floresta super densa usando só um facão. É difícil, cheio de mato. A primeira vez é incrivelmente difícil, mas se você passa por ali 10 vezes, já tem uma trilha marcada no chão. E na 100ª vez, é uma estrada de asfalto lisa. Exato. Ou seja, a via neural está pavimentada. Quando a gente treina esse novo hábito de recarga nos dias normais, nos dias bons em que estamos dispostos, os neurônios fortalecem essa conexão. E isso é vital porque nos dias ruins o cérebro opera no reflexo. Quando o estresse bate no teto e a exaustão domina, aquele córtex pré-frontal que planeja tudo simplesmente sai do ar, né? Isso. E aí a gente age por instinto. Se a estrada do movimento não estiver pavimentada lá dentro, adivinha qual vai ser o reflexo automático? Voltar para o sofá e ficar inerte. Exatamente. Mas se estiver bem treinada, o corpo vai lembrar. Ele vai ligar o alternador biológico quase sem nenhum esforço consciente. Faz todo sentido. Claro que, para finalizar essa parte, nada disso se sustenta a longo prazo sem um porquê muito forte. O indivíduo precisa de um motivo real
intrínseco pelo qual vale a pena sair da imobilidade. Sem um propósito claro, nenhuma engenharia comportamental sobrevive à rotina dura. Não tem técnica de produtividade que vença a falta de sentido, né? E, olha, isso fecha o cerco dessa nossa exploração de uma forma brilhante. Sim, percorremos um longo caminho. A gente começou essa jornada metaforicamente e literalmente caídos no sofá, acreditando cegamente que o repouso absoluto e a inércia eram os únicos caminhos para recuperar energia. E os casos da doutora Marques mostraram justamente o oposto biológico. Exato. A gente entendeu que ficar inerte age no nosso corpo da mesma forma que age numa bateria de carro desconectada. A energia simplesmente vaza até zerar completamente. E descobrimos que precisamos dar a partida no motor através de coisas super práticas, viáveis e mensuráveis. Como uma única música pop da Lady Gaga tocando por 3 minutos no meio da sala. Pois é, e vimos também o perigo do tudo ou nada, a armadilha de tentar consertar a vida inteira de uma vez. A gente aprendeu sobre a regra do dermatologista, de agendar o nosso bem-estar como se fosse uma consulta médica inegociável. E o poder enorme da ancoragem de hábitos. Pegar o café sagrado de manhã e levar ele para passear com o cachorro usando os trilhos que já estão construídos no cérebro. E claro, o famoso post-it na geladeira. Sim, o post-it quebra padrão. E, unindo todas essas peças da nossa exploração, me vem à mente uma reflexão final que é até um pouco provocativa para quem está acompanhando a gente. Manda. Toda essa ciência clínica, tudo que a gente destrinchou hoje, indica que a biologia humana exige atrito. Ela exige que a gente tenha o desconforto, o trabalho de gastar uma energia prévia para conseguir acionar aquele processo interno que vai criar mais energia, certo? Certo. Tem que ter gasto para ter ganho. Mas, e no entanto, olha bem para a sociedade que a gente construiu em volta da gente hoje. A nossa grande obsessão moderna é eliminar o atrito de absolutamente todas as esferas da vida. É o culto do conforto extremo, né? Exatamente. Tudo foi engenheirado, calculado para garantir a nossa imobilidade total e completa. A gente não precisa sequer ir à cozinha, picar uma cebola ou fazer o jantar. É verdade. 2 toques na tela do celular e um entregador deixa a comida quente e pronta na sua porta. A gente nem precisa ter o trabalho cognitivo de escolher o que assistir depois que o filme acaba. Os serviços de streaming já engatam o próximo episódio sozinhos em 5 segundos, de forma totalmente automática. Eles garantem que o cérebro continue meio anestesiado e o corpo não precisa levantar da poltrona. Sim, os nossos carros nos levam de porta a porta sem esforço. A gente tem até robozinhos que ficam rodando pela casa e aspiram o pó do chão pra gente, enquanto a gente continua lá, sentado, trabalhando ou vendo PV. Cada nova inovação parece que foi projetada especificamente para reduzir o uso do nosso alternador biológico a zero. E aí que bate a contradição assustadora. Se a biologia exige o gasto físico e mental para fazer a recarga da bateria vital, será que esse conforto maravilhoso que a gente busca tanto não é a causa do problema? Como assim? Essa vida sem resistência nenhuma, sem nenhum atrito físico. Será que ela não é justamente o grande vilão por trás dessa epidemia coletiva de esgotamento que todo mundo relata? Nossa, faz muito sentido. Talvez aquela sensação crônica, pesada, de que a gente está drenado toda sexta-feira não seja apenas porque os nossos empregos são muito difíceis ou estressantes. Talvez seja porque, fora do trabalho, nas nossas horas livres, nós paramos completamente de colocar a nossa engrenagem primária para rodar. Exato. A gente terceirizou o movimento. Talvez o ligeiro desconforto de agir, aquela minúscula fricção de engatar a coleira no cachorro de manhã cedo no frio, ou de colocar uma música agitada no balcão e começar a pular enquanto corta as cebolas, talvez esse atrito seja o antídoto esquecido para a exaustão profunda da nossa era. É uma perspectiva incrível que força a gente a repensar a real utilidade de tantas conveniências. O atrito, quando ele é bem direcionado pelas dicas certas, não é uma punição para o corpo. Não mesmo? O atrito é o que gera o calor, é o que cria a faísca da vitalidade. É o que dá partida no motor. E, bom, é com esse pensamento que a gente encerra a nossa investigação profunda nessas fontes de hoje. Foi uma discussão fascinante. Que todo mundo que acompanhou essa exploração consiga olhar para a própria rotina, encontrar qual é o seu atrito necessário e saudável
e descobrir exatamente onde deve colar o seu próprio post-it amarelo, escrito Lady Gaga, na porta da geladeira, para quebrar a inércia da semana. Muito obrigado por desempacotarem essas ideias complexas junto com a gente até esse último raciocínio. Encontrem os seus alternadores. É isso aí. Que a curiosidade continue sempre ligando o motor. Um abraço e até a próxima.